dia. A aula de hoje vai falar sobre CIPA. Na verdade, uma parte da CIPA somente. O que vem a ser CIPA? A CIPA está instituída na NR5, né, do Ministério do Trabalho, Emprego, nas normas regulamentadoras. E ela que regulamenta a instituição da CIPA, como deve ser o procedimento de dimensionamento da CIPA, como ela é composta, toda descrita dentro dessa norma NR5. Bom, hoje é a primeira aula de CIPA, eu vou passar uma outra depois e vou falar alguns itens que eu acho importante da norma, que fica mais fácil para entender. Primeiramente, quem deve constituir CIPA? Deve ser empresas, instituições, empresas públicas, privadas, órgãos, todos aqueles que admitam, né, trabalhadores como empregados, que é aquele vínculo, então, que tem a pessoa trabalha de uma natureza não eventual, mediante salário, né? Então, aí vai ter que constituir a CIPA. Primeiramente, como que é dimensionado todas essas empresas que admitem trabalhadores como empregados precisam ter CIPA? Sim. E ela é dimensionada de que maneira? Através do quadro 1 e o quadro 3 da NR5 vai estar ajudando a fazer esse dimensionamento, que ela deve levar em consideração dois fatores. Quais são eles? Então, vou anotar aqui. Dimensionamento. Ele considera o quadro quadro 1 e 3. Que informações nós temos no quadro 1 e 3? Bom, que eu vou precisar. O 3, ele vai dividir as empresas em grupos. De que maneira? Eu vou entrar com o seguinte dado. KENAI, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, toda empresa que está trabalhando regulamentado, ela vai ter esse KENAI, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, dependendo da atividade, vai ter a classificação, construção civil de edifícios, vai ter um KENAI. Então, para cada empresa tem um KENAI principal e pode ter ainda alguns secundários, mas aqui a gente vai pegar o principal, né, Classificação Nacional de Atividade Econômica dessa empresa, que vai estar lá no grupo 3. E aí, você entrando com o KENAI, você vai descobrir um grupo, tá? Então, essas atividades econômicas, elas foram subdivididas em grupo. C1, C2, C3, tá? Vários grupos. Com essa informação aqui do grupo, eu vou entrar no quadro 1. No quadro 1, eu vou entrar com essa informação de qual grupo a minha empresa pertence, que é devido à natureza da sua atividade econômica. E o outro fator importante que eu vou entrar é grupo e número de empregados. São as duas informações que eu preciso para poder dimensionar a minha CIPA, tá? Então, eu preciso saber a atividade econômica, vou entrar no quadro 3, vou descobrir o grupo. E a outra informação, número de empregados. A informação importante, que foi lá da primeira aula. Número de empregados aqui do estabelecimento. Tá? Então, CIPA, ela é sempre mencionada por estabelecimento. Então, aquela primeira aula que eu passei, dando as diferenças, o que é empresa, o que é estabelecimento, quem não viu, olha lá, é justamente, uma das aplicações é justamente aqui, no dimensionamento da CIPA. Então, a CIPA, ela deve ser constituída, deve ser dimensionada por estabelecimento. Cada estabelecimento deve ter a sua CIPA, tá? Outro detalhe importante, lá nesse quadro 1, onde você vai cruzar as informações, então você vai cruzar a informação do grupo com o número de empregados do estabelecimento. Então, essas duas informações aqui, você vai cruzar essas informações lá e aí você vai descobrir o número de pessoas, que devem compor a CIPA para
esse estabelecimento, tá? Então você entra com essas duas informações e vai descobrir o número de pessoas. Vai ter situações em que você vai encontrar lá o quadradinho em branco, tá? Lá tem efetivos e suplentes. Aí você entra lá, né, o grupo, aqui vai estar o grupo, exemplo aqui, ó, vou pôr um exemplo C1, e aqui você vai ter justamente o número de empregados, né, quantos empregados são. Então esse número de empregados vai estar aqui, de tanto a tanto, né. O que vai acontecer? Pode ter situações que você vai encontrar assim, em branco. O que significa? Essa empresa não precisa ter CIPA. Realmente, empresa não, desculpa, esse estabelecimento não precisa ter CIPA, ok? Nesse caso, quando não precisa ter uma CIPA constituída, a norma fala o seguinte: as empresas onde que, né, devido ao seu número de empregados e ao seu grupo, né, de atividade econômica, não precisa ter CIPA, vai ter uma pessoa, né, que é chamado designado, onde o empregador vai escolher, dentre os seus empregados do estabelecimento, uma pessoa, né, e essa pessoa vai cumprir todas as obrigações da CIPA naquele estabelecimento, tá? Então, toda vez que encontrar o quadrinho aqui em branco, para efetivos e suplentes, significa que eu não preciso constituir CIPA naquele estabelecimento, mas mesmo assim eu precisarei ter um designado, né, que vai fazer as funções da CIPA, ok? Agora, quando eu encontro um número, né, por exemplo, 1 e 1, já tem então o número da minha CIPA. Quantas pessoas vão fazer parte da minha CIPA? Um efetivo, um suplente, tá? Um efetivo e um suplente. Na verdade, né? Aqui quando eu falo é um efetivo, vão ser 2 efetivos, quando eu falo um suplente são 2 suplentes. Por que isso? Porque a CIPA, ela é paritária e ela é composta de representantes do empregador e dos empregados, tá? Então esse número aqui vai ser 1, né? Aqui representantes, tá? Representantes, tá? Então vai ser 1 do empregador e mais 1 dos empregados, tá? Então o dimensionamento nesse caso ficaria, tem um efetivo aqui, é um efetivo do empregador, um efetivo do empregado. Tem um suplente aqui, mesma coisa, um suplente do empregador, um suplente dos empregados. Então o número que você encontrar aqui no quadro 1, tá? O número que você encontrar aqui para efetivos, na verdade, esse número ele é dobrado, tá? Esse número, essa quantidade é para representante do empregador e o mesmo número de representante para os empregados, tá? Sobre o sistema de como que é eleito, né, o procedimento de eleição, assim como as demais particularidades que a gente tem sobre esses representantes aqui, eu vou falar na próxima aula.